Olá, eu sou o Birajara de Xangô, mais conhecido como Jara Raiz, e este é o Cantinho do Preto Velho. Olá, gente! Hoje nós vamos dar continuidade naquele assunto sobre mediunidade. Mas antes eu peço a todos vocês que se inscrevam em nosso canal, compartilhem, comentem, coloquem suas dúvidas, façam suas perguntas. Hoje, como vocês estão vendo, né, estou num ambiente muito agradável, muito bacana, muito verde. Enfim, vamos falar e dar continuidade sobre a questão da psicofonia, ou a mediunidade de incorporação, né, como a gente conhece nos nossos terreiros e nos nossos centros espíritas. E eu havia falado de todo o processo da incorporação, né? Havia feito algumas críticas de alguns médiuns que supostamente, entre aspas, misturam o seu desejo pessoal com a mediunidade, com a comunicação. E muitas vezes interferem nessa comunicação. Mas também existe um outro tipo de mediunidade de psicofonia, que é a chamada mediunidade sonambúlica. Bom, a mediunidade sonambúlica ela pode ser aquela tão conhecida mediunidade que nós temos do sonâmbulo, né? O cara que levanta à noite, sai falando sozinho, tal. Esse é um tipo de mediunidade, porém, como é dito, o próprio espírito, ou seja, a própria pessoa, ela entra em contato com as suas lembranças passadas e na hora do sono, ela coloca para fora todo esse conhecimento. E muitas vezes até ela assume alguns personagens do passado. Então o próprio médium que entra em contato com o seu, vamos colocar assim, com o seu eu, né? E ali ele expressa todo o seu conhecimento. Seria uma forma anímica, talvez, né? Eu vou fazer outros vídeos falando sobre essa mediunidade sonambúlica. Porém, existe um tipo de psicofonia sonambúlica também. Essa psicofonia sonambúlica é uma psicofonia como outra qualquer. Um espírito vem e acopla-se, né? Ou seja, existe aquele acoplamento mental, né? Não é o caso, como muitos imaginam, que um espírito entra dentro do corpo da pessoa, como eu já falei, não existe, né? Só que a psicofonia sonambúlica, eu vou citar um caso aqui, o antigo Dr. Fritz, o médium Dr. Edson de Queiroz, que recebia o espírito Dr. Fritz. E ali eram feitas algumas cirurgias espirituais. Eu lembro até que meu pai, meu falecido pai, desencarnado, ele chegou a assistir algumas cirurgias onde o próprio Dr. Fritz arrancava o globo ocular da pessoa para fora, fazia cortes, operava coração, tirava tumores e tudo assim, na presença de uma junta médica, de cientistas, analisando aquele fenômeno. Agora imagine, gente, nós, né, seres imperfeitos, inseguros, com uma mediunidade de psicofonia, jamais ousaríamos fazer um tipo de cirurgia desse tipo, né? O máximo que nós trabalhamos é receitando uma erva, dando um passe, fazendo aquela cirurgia espiritual, não com cortes, mas espiritual, ou seja, todo o processo é feito espiritualmente, não na matéria, né? Nós, com toda essa insegurança que nós temos, seria impossível realizar um trabalho como este. Mas a psicofonia sonambúlica, ela permite um acoplamento perfeito entre espírito e médium, aonde, no caso, o médium, ele dá lugar
mentalmente, ou seja, o seu perispírito se afasta e ali o espírito tem um contato perfeito com o médium, onde esse médium é capaz de realizar coisas. O caso no vídeo passado que eu disse, da senhorinha amiga da minha mãe que recebeu um espírito kamikaze japonês e tivemos que trazer um tradutor japonês, né? Aí você fala, mas como? Uma senhorinha, talvez, eu pelo fato de ter conhecido ela, se eu não me engano, ela devia de ter a 4ª ou a 5ª série primária, por aí, na época, né? Era uma senhorinha já idosa. E ela, como explicar, né? Então, esse é o tipo de mediunidade da psicofonia sonambúlica, tá? Onde existe essa conexão perfeita entre espírito e médium. Então, explica-se o caso também do Dr. Fritz e outros casos que nós já observamos e conhecemos por aí. Então, falamos sobre psicofonia, depois eu vou fazer um vídeo falando melhor sobre a mediunidade sonambúlica, que é aquela que ocorre no nosso sono, no nosso descanso físico, né? E, gente, peço perdão porque sempre passa um carro, um caminhão, alguma coisa, né? Apesar de estarmos com o microfone de lapela, eu preferi esse ambiente que é muito agradável, muito gostoso. Mas, enfim, mais uma vez a gente pede a vocês, se inscrevam em nosso canal, curtam os nossos vídeos, compartilhe, porque é importante compartilhar o conhecimento, principalmente o conhecimento espiritual da nossa Umbanda. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.